Um acidente de carro interrompe uma carreira de sucesso. Morreu esta madrugada, aos 37 anos, João Paulo, o cantor da dupla sertaneja João Paulo e Daniel. Nos anos 80, uma dupla sertaneja despontou e ganhou um enorme espaço no mercado musical brasileiro. Essa dupla se chamava João Paulo e Daniel. Mas apesar do sonho de serem reconhecidos e fazer sucesso pelo Brasil todo ter se tornado realidade, um trágico acontecimento fez com que essa dupla chegasse ao fim. O João Paulo ele acabou falecendo num terrível acidente e essa tragédia ainda tem algumas pautas bem problemáticas que se arrastam até os dias de hoje, acredite se quiser. Até mesmo o motivo desse carro ter perdido o controle. Nesse vídeo a gente vai entender mais sobre como foi o fim da dupla João Paulo e Daniel e o acidente que deu fim à vida do cantor. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. João Paulo e Daniel era uma dupla sertaneja que começou ali nos anos 80, início dos anos 80. Ela era formada por José Henrique dos Reis e José Daniel Camilo. Os dois eram de Brotas, no interior de São Paulo, e o curioso é que o João Paulo já tinha feito parte de uma dupla com seu irmão e com outro amigo, enquanto que o Daniel tinha ali uma carreira solo. Sendo que os dois, eles eram meio que rivais, então, nos festivais que rolavam ali na região, apesar de serem amigos fora deles, Porém, em 1980, decidiram unir forças e se tornar, então, uma dupla. 5 anos depois da formação, em 1985, o primeiro álbum de estúdio foi lançado, que se chamava Amor, Sempre Amor. Depois disso, eles fizeram várias músicas de sucesso, A fama veio com força mesmo ali nos anos 90, com músicas como Só Dá Você na Minha Vida. Mas o que passei, se só dá você na minha vida. Malícia de Mulher. E o hit que explodiu na época, chamado Estou Apaixonado, com versão até em espanhol. Estou apaixonado, só penso em você a todo instante. Quem não lembra essa música, Estou apaixonado, esse amor é tão grande. Nossa senhora, isso aí é um clássico. É o clássico das antigas. Em 1996, as suas músicas começaram a fazer parte de trilhas sonoras de novelas e em 1997, João Paulo e Daniel estavam no ápice de suas carreiras, mas infelizmente, no mesmo ano, tudo mudou por causa de um horrível acidente. O final trágico de João Paulo. Em 1997, o João Paulo ele adquiriu um dos seus sonhos de consumo, uma BMW, que inclusive ele usou ali como placa a sigla CJP 0008, que significava Cantor João Paulo, e o número 8, que era ali com relação ao 8º álbum da dupla, que bateu a marca ali de 850 mil cópias vendidas. Mal sabia ele que a sua vida chegaria ao fim justamente com aquele automóvel que ele tanto queria. No dia 11 de setembro de 1997, João Paulo e Daniel fizeram um show na cidade de São Caetano do Sul. Esse foi o último show da dupla. Boa noite, São Caetano! Com certeza estamos com vocês aqui nessa noite, além de uma grande satisfação para João Paulo e Daniel, para a gente é a realização de mais um grande sonho. Obrigado por essa presença de vocês, obrigado por esse carinho, sintam-se mais em casa do que nunca e vamos tentar pelo menos esquentar um pouquinho esse ambiente, tá bom? Obrigado! O cantor foi dirigindo a sua BMW até o lugar e faria o mesmo na volta. Porém, na madrugada do dia 12 de setembro de 1997, José Henrique dos Reis, o eterno João Paulo, ele passou por um acidente de carro enquanto ele voltava para Brotas, no interior de São Paulo, para encontrar e passar um tempo com a sua família. O problema é que o acidente foi bem polêmico, já que o João Paulo ele estava a 133 km por hora com a sua BMW e com o segurança como passageiro. Seu pneu teria estourado e ocasionado esse acidente, fazendo com que o João Paulo, com seus 37 anos de idade, morresse carbonizado pela tragédia que aconteceu no quilômetro 40 da rodovia dos Bandeirantes. E foi voltando para casa que João Paulo morreu na rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo.
Do carro importado comprado há um mês sobrou apenas um pedaço. João Paulo morreu carbonizado logo depois de perder o controle da direção e capotar várias vezes. O seu carro ele ficou descontrolado, capotou muitas vezes e acabou explodindo. Porém, o segurança que estava com ele conseguiu sobreviver. Isso porque ele saiu pela janela de uma das portas traseiras do carro, pouco tempo antes da explosão. Eu não ouvia e nem via, eu não conseguia ver ele. Então começou a parar caminhoneiro e pedir extintor de incêndio. Ou seja, parece um negócio de filme mesmo, né? Inclusive, ele tentou conter o fogo que tinha no carro com um extintor de um caminhoneiro, né? Que ele acabou parando enquanto ele pedia ajuda na rodovia. Esse caminhoneiro deu o extintor para ele e aí ele foi tentar apagar o fogo ali, mas infelizmente não deu tempo de salvar o cantor. A polêmica que as pessoas mais bateram na tecla na época envolvia a velocidade que o João Paulo estava, né, que era de 133 km por hora, que pelo que eu vi a máxima na Bandeirantes é de 120 km por hora hoje, né, hoje em dia, mas na época era de 100 km por hora. E aí vamos ser sinceros, né, errado em estar acima do limite de velocidade, ele tava, mas a gente sabe, né, que muitos ultrapassam a velocidade permitida até por uma diferença muito maior, né? Então não tem como a gente ser aqui hipócrita também, né? Só que o que mais pega, eu acho, né, que depois que o corpo do cantor foi levado, também foi dado ali que o João Paulo estaria sem o cinto de segurança. Aí já complica um pouco mais, né? O segurança do João Paulo, né, o Paulo César, que estava no carro na hora do acidente, ele disse que o cantor estaria dirigindo porque ele não estava com sono, né? Então ele dirigiria até Limeira e depois o segurança assumiria então a pilotagem. O Paulo César contou que depois de um pedágio, ele teria ouvido 3 barulhos, como quando o pneu bate em algo, né? E depois disso ele não lembrava de mais nada, só do carro capotando mesmo e do desespero. Então eu fui a pessoa que foi indicada para reconhecer o corpo do João Paulo, para assinar. E infelizmente a condição que daí me abriram, isso foi uma coisa que eu nunca mais esqueci, um momento de me abrir aquele freezer, que tem um monte de corpo que a turma acha para as rodovias, que tem que ficar um período lá para achar. E daí o cara foi lá e trouxe o João Paulo. Rapaz do céu, se você ver a situação, foi carbonizado. Se você ver a situação, foi uma coisa mais triste da minha vida. O primeiro laudo não mostrava nenhuma falha com o carro, sendo assim, o acidente então seria por conta de alguma manobra errada. Só que a família do cantor decidiu entrar com uma ação pedindo um novo laudo, que foi concedida, e aí nesse novo laudo, né, foi apontado que rolou sim uma falha mecânica, ali, uma falha do automóvel. No caso, o motivo do acidente teria sido então a explosão de um dos pneus dianteiros. A causa do acidente seria o estouro de um dos pneus. João Paulo tinha saído de um show em São Caetano, na Grande São Paulo, para visitar a família na cidade de Brotas. Bom, se o pneu estourou por algo que o João Paulo teria passado por cima na estrada, então fica complicado, né? O culpado em si não teria sido o automóvel, né? E sim o cantor que estava dirigindo. E aí, por esse motivo, né, a morte do João Paulo acaba se dividindo em 2 opiniões, basicamente. Em uma, a galera que defende o cantor e acredita que o carro ou a fábrica de pneus seriam os culpados. Já outros acreditam que o culpado foi realmente o João Paulo, devido a alguma imprudência, devido a estar acima do limite de velocidade, ter passado em cima de alguma coisa. A família entrou na justiça contra a fabricante do carro, né, que inclusive foi condenada em 2014 a pagar uma indenização a eles por dano moral. Em 2015, o valor de R$400 mil, caiu então pela metade, mais ou menos, ali para R$209 mil. Mas no mês de outubro de 2018, olha só, a gente está falando de acidente da década de 90, tá? E esse está se desenrolando até agora. Você vê como a justiça é uma maravilha, né? É uma beleza. Então, no ano de 2018, né, no mês de outubro, o caso ainda não tinha sido totalmente resolvido, incluindo ali o pagamento da indenização, né? E tudo parece que está rolando até hoje em dia. A viúva do cantor, né, a Roseni, ela ainda decidiu se formar, olha só, deu tempo dela se formar, estudar, se formar em direito, né, para poder ajudar ali na luta ali na justiça contra ali um possível responsável então pelo acidente. Já o cantor Daniel, né, ele obviamente ficou muito abalado com o acontecimento, né, já que ele considerava o João Paulo como um irmão mesmo para ele. Daniel, o parceiro há 17 anos, não se continha. É um momento muito difícil, né, como se eu perdesse o meu próprio irmão, né, um braço direito que eu tinha. Mas depois disso, como a gente já sabe também, ele seguiu carreira solo e fez um tremendo sucesso, né, sendo uma referência no sertanejo. E ainda canta, né, até hoje em dia aí,
Até onde eu sei, ele ainda canta, né? Ou não, se aposentou já, eu tô viajando. Tá sabendo legal. 2 meses depois da morte do cantor, foi lançado o único álbum ao vivo da dupla, que é do show de 1995, que aconteceu em Brotas, e que teve mais, então, de 1 milhão de cópias vendidas. O João Paulo, né, ele sempre será lembrado pelos fãs de sertanejo raiz. Mas, e aí, eu quero saber de você, você sabia, você aí, jovem gafanhoto que me acompanha, você sabia que o Daniel tinha ali uma dupla, né, que era o João Paulo? Você nem se lembrava, você nem sabe quem é Daniel também, né? Sabia dessa polêmica do acidente que esse trâmite todo da justiça ocorre, tá praticamente rolando até os dias de hoje, cara? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal, tá? Então se inscreva para não perder nenhum. Eu tenho um Instagram também, para quem quiser me seguir lá, ficar um pouco mais próximo comigo ali, das coisas que eu faço aqui no dia a dia. É só me seguir lá, @omarcelomilos, beleza? Até a próxima, tchau.